René Descartes, filósofo do século XVII, propôs uma das ideias mais influentes da filosofia ocidental. A mente e o corpo são substâncias distintas. Essa teoria, conhecida como dualismo cartesiano, sugere que a mente é imaterial, algo que não pode ser tocado ou medido, enquanto o corpo é físico, como uma máquina. Descartes acredita que a mente, ou alma, era responsável pelo pensamento e pela consciência, enquanto o corpo funcionava como um mecanismo biológico. O grande desafio do dualismo é explicar como essas duas substâncias interagem. Se a mente é imaterial, como ela pode influenciar o corpo físico? Descartes sugeriu que a interação ocorria na glândula pineal, uma pequena estrutura no cérebro. No entanto, essa explicação nunca foi comprovada cientificamente e até hoje não sabemos exatamente como a mente e o corpo se conectam. A neurociência moderna trouxe evidências que questionam o dualismo. Por exemplo, lesões nos cérebros podem mudar drasticamente a personalidade e a capacidade de tomar decisões. Um caso famoso é de Phineas Cage, um homem que sobreviveu a um acidente que danificou seu lobo frontal. Após o acidente, sua personalidade mudou completamente e ele se tornou impulsivo e incapaz de planejar o futuro. Isso sugere que a mente está intimamente ligada ao cérebro e que não é algo separado. O materialismo reducionista é uma teoria que defende que a mente é apenas o cérebro em funcionamento. Para filósofos como Paul Kirchner e muitos neurocientistas, tudo o que pensamos, sentimos e experimentamos é resultado de processos físicos do cérebro. Essa visão reduz a mente a uma série de reações químicas e elétricas, negando a existência de algo imaterial ou espiritual. Experimentos mostram como lesões cerebrais podem mudar completamente a personalidade ou a capacidade de tomar decisões. Por exemplo, danos no córtex pré-frontal podem levar à perda de controle de impulso ou incapacidade de planejar o futuro. Outro exemplo é o caso de pacientes que com epilepsia, após cirurgia para remover parte do cérebro, apresentaram mudanças drásticas em seu comportamento e emoções. No entanto, o materialismo enfrenta um grande desafio: explicar a experiência subjetiva. Por exemplo, por que a cor vermelha parece vermelha para nós e não azul ou verde? Como algo físico, como os neurônios geram algo imaterial como a consciência? Essa é uma das grandes questões não resolvidas da ciência. O behaviorismo é uma abordagem da psicologia que foca no comportamento observável, ignorando a mente como uma caixa preta, inacessível. Desenvolvido por John Watson e B.F. Skinner no século XX, o behaviorismo sugere que só importam os estímulos, o que acontece ao redor, e as respostas, como nós agimos. Para os behavioristas, a mente é irrelevante para a ciência, pois não pode ser observada ou medida diretamente. B.F. Skinner levou essa ideia adiante com seu conceito de condicionamento operante, mostrando como recompensas e punições moldam o comportamento. Em seu experimento, ratos aprendiam a pressionar alavancas para receber comida, enquanto pombos eram treinados para realizar tarefas complexas. Skinner argumentava que o comportamento humano também é moldado por reforços positivos e negativos, como elogio ou crítica. O behaviorismo teve grande influência na psicologia e na educação, especialmente no desenvolvimento de técnicas de aprendizado e condicionamento. No entanto, ele foi criticado por ignorar processos mentais como pensamentos e emoções e intenções. O funcionalismo é uma teoria que compara a mente a um computador. Os pensamentos são como software rodando no cérebro, que seria o hardware. Para o filósofo Hilary Putnam, a mente não é uma substância física ou imaterial, mas sim um processo. Assim como o programa de computador pode rodar em diferentes máquinas, a mente poderia, em teoria, existir em diferentes substratos, como cérebros biológicos ou computadores. Essa ideia abriu caminho para o estudo da inteligência artificial e da cognição. Se a mente é como um programa, será que poderíamos replicá-la em uma máquina? Hoje, sistemas de inteligência artificial podem simular processos mentais, como reconhecer rostos, jogar xadrez e até mesmo conversar. No entanto, esses sistemas ainda não possuem consciência ou experiência subjetiva. O funcionalismo enfrenta o desafio de explicar como surgem as experiências subjetivas, como a sensação de estar vivo ou percepções de cores. Será que o computador poderia realmente sentir algo ou apenas simular sentimentos? A teoria da emergência sugere que a mente é um fenômeno que surge da complexidade do cérebro. Assim como a água é mais complexa do que o hidrogênio e o oxigênio, a mente seria mais do que apenas neurônios. Ela emergiria da interação entre bilhões e bilhões de células cerebrais, criando algo que não pode ser reduzido apenas a seus comportamentos físicos. Mas isso levanta um mistério. Como experiências subjetivas, como sentir dor ou ver cor, surgem da matéria? Essa experiência, chamada de qualia, são um dos maiores desafios da ciência.
Por exemplo, por que a cor vermelha parece vermelha para nós e não azul ou verde? Como algo físico, como neurônios, gera algo imaterial como a consciência? Experimentos com autoconsciência, como o teste do espelho, onde animais reconhecem sua própria imagem, mostram que a consciência pode existir em diferentes níveis. Mas como exatamente ela emerge da matéria? Essa é uma pergunta que ainda não temos respostas completa. Alguns cientistas sugerem que a consciência pode ser um fenômeno emergente, mas ainda não sabemos exatamente como isso ocorre. Proposta por Giulio Tononi, a teoria da informação integrada sugere que a consciência é gerada pela quantidade de informação integrada em um sistema. Quanto mais informações são processadas e conectadas, maior o nível da consciência. Essa teoria tenta quantificar a consciência através de uma medida, que representa o grau de integração de informações de um sistema. Essa teoria tem sido usada para medir estados de consciência em pacientes em coma ou sob anestesia. Por exemplo, em paciente vegetativo, a falta de integração de informação no cérebro está associada à ausência de consciência. Já em pessoas saudáveis, a alta de integração de informações está ligada a um estado consciente. A teoria da informação integrada também sugere que até sistemas não biológicos como o computador poderiam ter algum nível de consciência, desde que processem informações de maneira integrada. No entanto, a teoria não explica como experiências subjetivas surgem, o que ainda é um grande desafio. O panpsiquismo é uma teoria radical que sugere que a consciência não é algo exclusivo dos seres humanos ou animais, mas uma propriedade fundamental do universo. Para filósofos como David Chalmers, até partículas subatômicas podem ter algum tipo de consciência. Essa ideia tenta resolver o problema da consciência, sugerindo que ela sempre esteve presente, em diferentes níveis, em tudo que existe. Mas isso levanta questões intrigantes. Será que uma pedra ou um átomo poderia mesmo ter consciência? Se sim, como seria essa experiência? O panpsiquismo sugere que a consciência pode existir em diferentes graus, desde formas muito simples até complexas consciências humanas. No entanto, o panpsiquismo ainda é uma teoria especulativa e muitos cientistas são céticos em relação a ela. Como poderíamos testar se uma partícula subatômica tem consciência? Essa é uma das grandes dificuldades da teoria. Criada por Bernard Beers, a teoria do espaço de trabalho global compara a mente a um palco, onde algumas informações chegam ao centro das atenções enquanto outras ficam nos bastidores. Essa teoria tenta explicar como alternamos nosso foco entre diferentes tarefas e pensamentos. Por exemplo, quando você está lendo um texto, outras informações e barulho ao seu redor ficam ocultas em segundo plano. A teoria sugere que a consciência funciona como um teatro mental, onde algumas informações são destacadas e outras são ignoradas. Essa teoria ajuda a entender como a mente prioriza informações e como a consciência funciona em um estado dinâmico. No entanto, ela não explica como a experiência subjetiva surge, o que ainda continua sendo um grande desafio. O idealismo é uma corrente filosófica que sugere que a realidade é uma construção da mente. Para o filósofo George Beckley, o mundo só existe porque nós o percebemos. Se não houvesse mentes para observar, o universo seria apenas uma ideia. Essa visão desafia a noção de que o mundo é algo objetivo, independente da nossa consciência. Berkeley argumentava que ser é ser percebido. Para ele, objetos só existem porque são percebidos por uma mente. Isso levanta questões intrigantes. Se a árvore cai no meio da floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz barulho? Para os idealistas, a resposta é não, pois a realidade depende da percepção. No entanto, o idealismo enfrenta críticas. Se o mundo é apenas uma construção da mente, como explicamos a consistência das leis da física ou a existência de outras pessoas? Além disso, a ciência moderna baseia-se na ideia de um mundo objetivo, que pode ser estudado independentemente do observador. Será que o idealismo é compatível com a ciência? O epifenomenalismo é uma teoria que sugere que a mente não tem influência sobre o corpo. Ela apenas reflete o que o cérebro já decidiu. Em outras palavras, a consciência seria um subproduto das atividades cerebrais, sem poder causal sobre as nossas ações. Por exemplo, quando você decide mover o braço, o cérebro já tomou essa decisão antes mesmo que você tenha consciência disso. Essa ideia levanta uma questão perturbadora. Será que o livre-arbítrio é uma ilusão? Se a mente não controla o corpo, mas apenas observa, isso significa que as nossas decisões já estão pré-determinadas? Essa é uma das implicações mais controversas do epifenomenalismo. Experimentos neurocientíficos, como o de Benjamin Libet, sugerem que o cérebro toma decisões antes mesmo de nós termos consciência dela. Em um estudo, Libet mostrou que a atividade cerebral relacionada a uma decisão ocorre frações de segundo antes de a pessoa ter a intenção consciente de agir. Isso parece apoiar a ideia de que a consciência é apenas um espectador e não um condutor das ações.
No entanto, o epifenomenalismo enfrenta críticas. Se a mente não tem influência sobre o corpo, como explicar a introspecção, a criatividade ou a capacidade de planejar o futuro? O cognitivismo surgiu como uma crítica ao behaviorismo, defendendo que a mente não é uma caixa preta, mas sim um sistema complexo de processamentos de informações. Para os cognitivistas, entender como a mente processa informações é essencial para compreender o comportamento humano. Essa abordagem influenciou a psicologia moderna e a inteligência artificial e até mesmo a educação. Um dos pilares do cognitivismo é a ideia de que a mente funciona como um computador, processando informações através das etapas como percepção, memória e raciocínio. Por exemplo, quando você vê uma cadeira, seu cérebro processa a imagem e compara com memórias anteriores e a identifica como um objeto para sentar. Esse processo ocorre em milésimos de segundo, mas envolve uma série de etapas complexas. Experimentos com ilusões visuais mostram como o cérebro interpreta informações de maneira enganosa. Por exemplo, a ilusão de Muller e Lear, onde duas linhas do mesmo comprimento parecem diferentes devido a umas setas nas suas extremidades, revela como o cérebro usa atalhos para processar informações rapidamente. Esses estudos ajudam a entender como a mente funciona e por que às vezes cometemos erros de percepção. O cognitivismo também influenciou a inteligência artificial. Sistemas de IA como redes neurais são inspirados no funcionamento do cérebro humano. No entanto, esse sistema ainda não possui consciência ou experiências subjetivas, o que levanta questões sobre a natureza humana. A teoria da simulação sugere que a mente cria simulações da realidade para entendê-la melhor. Essa ideia tem conexões com a neurociência e a inteligência artificial, até mesmo com conceitos de Matrix. A ideia é que vivemos em uma simulação. Para alguns filósofos e cientistas, a consciência pode ser vista como um modelo criado pelo cérebro para navegar pelo mundo. Um dos grandes defensores dessa ideia é o filósofo Nick Bostrom, que propôs a hipótese de que podemos estar vivendo em uma simulação criada por uma civilização avançada. Segundo ele, se uma civilização futura desenvolver a capacidade de criar simulações realistas, é possível que a maioria das mentes conscientes sejam simulações, e não seres biológicos. Essa ideia, embora especulativa, levanta questões fascinantes sobre a natureza da realidade. Na neurociência, a teoria da simulação é usada para explicar como o cérebro cria modelos internos no mundo. Por exemplo, quando você sonha, seu cérebro cria realidades alternativas, mostrando que ele é capaz de gerar experiências sem estímulos externos. Da mesma forma, quando você imagina um cenário futuro, seu cérebro simula possíveis situações para ajudá-lo a tomar decisões. Essa teoria também tem implicações para a inteligência artificial. Se a mente é apenas um modelo, será que a máquina poderia desenvolver a consciência? Alguns cientistas acreditam que sim, desde que o sistema seja complexo o suficiente para criar simulações internas. No entanto, outros argumentam que a consciência envolve algo a mais do que apenas um processo de informações. A teoria da simulação nos faz refletir sobre a natureza da consciência e sua relação com a realidade.